Abrindo hoje a 13ª temporada, mais um episódio, hoje um dia muito especial. O tom da nossa voz hoje é falar sobre diversidade. Antes da gente iniciar a nossa conversa, eu vou passar para os patrocinadores. E hoje a gente gostaria de agradecer os nossos patrocinadores, Desafio Empreendedor e Grupo Chico, Soma Engenharia, Mabel Saeg, Estética e Bem-Estar. Evento Turismo, doutora Bianca Calil, dermatologista, Audio Center, Carlos Alberto Bragueto, assessoria de investimento e Blue Trace Investimentos. E o nosso episódio é extremamente especial. Nós vamos conversar sobre diversidade, falar sobre as formas diferentes de família. Não existe um modelo, exemplo, padrão familiar. A evolução histórica, a evolução cultural tem demonstrado novas constituições familiares. E a base da constituição familiar é o amor e o respeito. Hoje nós estamos aqui todas de camisetas, cada uma com uma frase diferente. Lê aí, Flor. Vira pra cá. Todo mundo merece se sentir em casa no próprio corpo. Meu gênero favorito é o respeito. O mundo é mais bonito quando todo mundo pode brilhar. E o da Renata? Diversidade é o nosso tom de voz. Isso aí. Então, para conversar conosco aqui hoje, nós vamos receber com muito carinho o Fábio Gonçalves, um professor, dono de uma escola politécnica consolidada aqui na cidade de Araxá. Vai falar com a gente sobre amor, sobre respeito, sobre diversidade. Seja muito bem-vindo, Fábio. Um prazer receber você aqui hoje. Obrigado, Débora. Seja bem-vindo! Obrigado, Prazer. Débora. Obrigado, Prazer. meninas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de bater um papo num programa tão gostoso que eu venho acompanhando já há algum tempo. Né? Ah, que bom, né? Assim espera, né? A gente tem a oportunidade de ver o lado de cá, como que é. A gente vê o lado de lá tão mágico, tão bonito sendo feito, e acompanhar o lado de cá. O carinho com que vocês se dedicam, a preparação toda, e esse cuidado com quem está chegando aqui, com quem vem aqui. Obrigado, meninas. Ah, que A delícia. gente tem muito a agradecer. Então vamos lá, Fábio. Hoje você e seu companheiro Wendel, vocês têm 3 filhos, né? 3, isso mesmo. E Nossa. conta para nós como que foi esse processo que vocês adotaram, como é que foi, como que começou. Na realidade, eu queria saber quando que vocês tiveram essa vontade, vamos ser pais? Como que isso foi despertado em vocês? Foi você, foi o Wendel, foram os 2 juntos? Conta pra gente. Gladys, eu acho que quando você tem um relacionamento muito sólido, igual o nosso, nós estamos aí chegando nos 30 anos de relacionamento, algumas etapas da vida elas têm que ser cumpridas, a gente tem que traçar algumas etapas. E chega um momento que a vida da gente começa a ficar sem sentido. É trabalho, casa, viaja ali, trabalho, casa, compra uma coisa ali. E de repente a gente começa a perceber que está faltando uma coisa. E essa coisa a gente só consegue se dar conta do que é quando a gente chega no final do dia, se despede ali e acabou. O único objetivo do dia seguinte é trabalhar. E não ter por quem trabalhar, não ter essa energia vital ali. A gente tem uma energia vital para o trabalho até determinado ponto. Né? Chega no momento da vida do relacionamento que a gente percebe, peraí, mas tem que ter um propósito maior. Né? E a família do Wendel, ela é um caso de sucesso, de várias adoções. São 5 adoções no total. Que bacana. Que legal! Em diversos braços da família ali. Na minha família também tem casos de adoção, tem 2 casos de adoção. De vocês tem, gente? Nós nunca falamos sobre isso aqui, né? Assim, sobre se nas nossas famílias tem. Nossa, que bacana. Na minha, eu acho que também Muito não tem, bacana. E de repente, nós somos muito empreendedores, né? Nós já tivemos diversos negócios aí, esse é o projeto mais arrojado. E de repente, a gente discutindo lá no iniciozinho, um dia, quando a gente estiver preparado, quando nós nos consolidarmos, a gente ter uma família, né? E a gente veio trilhando esse caminho aí. Quando a gente sentiu, peraí, tá no momento, a gente consegue se estabelecer aqui tranquilamente, montar uma família e custear uma família, não só financeiramente, mas a questão da dedicação. Hoje, o nosso trabalho nos permite esse luxo de trabalhar de casa, de estar mais próximo dos meninos. Então, a gente percebeu nesse momento que era a hora. Não, agora é hora de realizar o nosso sonho, né? De trilhar esse caminho aí da parentalidade. Só que o que acontece? Isso aí vem de 3 anos para cá. A gente ensaiando, que vai começar o curso e com medo, aquele preconceito danado, nossa, nós 2, né? O único casal homoafetivo ali pensando que nós seríamos, né?
um casal homoafetivo, como é que será visto, etc e tal. E, de repente, chega um momento que o Wendel falou assim, não, já liguei lá no fórum, conversei com a assistente social, você vai lá amanhã, 1h da tarde, que ela tá te esperando. Aí saiu lá, pequenininho, desse tamanhozinho, com os documentos para conversar com ela. E, de repente, eu percebo que a coisa é muito mais... Está muito evoluída nesse ponto, né? Eu não tenho número, não existem dados ainda sobre isso, mas existe um número gigantesco de casais homoafetivos, né, que adotam crianças. Ele é quase que equiparado ao número de casais heteronormativos, né, que adotam crianças. E a partir daí foi agendar o curso, que foi super rápido. As meninas do Aquecendo Vidas. Fazem um trabalho maravilhoso. Um beijo para Marcela. Um trabalho maravilhoso. Fantástico. Elas conduzem com maestria. Merece ser trazido aqui no podcast. A gente já conversou sobre isso. A doutora Mara falou. Nós tivemos, inclusive, na temporada passada, retrasada, né, gente? Foi, a doutora Mara aqui, ela trouxe esse assunto da adoção. Como a gente aprendeu naquele dia. Foi um dos episódios mais legais que nós fizemos até hoje. Aprendemos muito. Elas são fantásticas e um preparo muito grande, né? Então, começou aí, né? No curso e logo após o curso, foi tudo muito rápido. Nós começamos o curso em maio, foram 9 encontros. Em maio de 2023. Janeiro de 2024, nós já estávamos habilitados. Nossa, foi rápido. Muito rápido. Nós éramos o sexto casal da fila, né? No estado. Nós havíamos delimitado Minas Gerais, São Paulo... e os estados do sul, aqui. Mas nosso caminho foi por outro a gente não sabe de nada, né, Fábio, nessa vida. Nada. Durante o curso, a gente percebe outras nuances que nós não tínhamos levado em consideração. Enfim, sonhos que nós não tínhamos. Inicialmente era uma menina, mas eu estou entrando em assunto de outra pauta, né? Mas basicamente vai indo, não preocupa. Vai de novo. Quando você falou assim, nós éramos o sexto casal na fila, era o sexto casal homoafetivo? Não, geral, né? No geral. Desculpa, na cidade, eu falei no estado. Nós éramos sexto da cidade, do município. Da cidade. Isso. Tá. Entendi. E aí, conta um pouquinho. Você falou que estava habilitado para Minas, São Paulo... E os estados do sul. Do sul. Aí depois... Que a logística mudou, seria... Né? Aí tudo mudou. No meio do caminho... Primeiro, a começar do perfil. Inicialmente, nosso perfil era de 0 a 5 anos, de 0 a 3 anos. Nós reconsideramos e modificamos o perfil para 3 a 5 anos. De repente... Continuamos no curso. Ampliamos de 3 a 10 anos, a 9 anos. De 3 a 10. Uma menina. De repente passou, não pode ser menino, pode ser menina. Isso tudo durante o curso? Isso tudo durante o curso. Aí, de repente, aí começam as buscas ativas. Porque o sistema de adoção hoje, infelizmente, é uma coisa que não é difundida. Existem aplicativos paralelos. Existe o aplicativo oficial, o sistema oficial do sistema de adoção, que é o SNA, o Cadastro Nacional de Adoção. Que é o SNA que você participa. Ali tem o cadastro das crianças que estão disponíveis nos abrigos, estão aguardando serem adotadas. Existem aplicativos paralelos ali, que são conveniados ao Sistema Nacional de Adoção, que trabalham da mesma forma. Eles têm aplicativos no celular, o Adote é um deles, que é grande. Você faz o cadastro é bem criterioso, a análise deles é bem criteriosa. E você faz o cadastro e você participa. E você começa a ter contato com as fotos e o breve histórico das crianças que estão ali disponíveis nos abrigos. E a partir daí a gente começa essa interlocução. Nós tentamos 2 vezes, coincidentemente, as 2 vezes no Paraná. Apareceu uma criança de 8 anos, foi onde nós estendemos o perfil de 3 a 5 para 3 a 9 anos. Não deu certo, tinha um outro casal na frente. Aí nós tentamos outra criança. Aí o cadastro deles estava errado, porque ele tinha um irmão, não tinha sido declarado o irmão. Eles não estavam dispostos a abrir mão do irmão. Seriam os 2 juntos, mas eu mandei e-mail. Não, mas a gente quer conhecer o segundo irmão, não tem problema. Mas o nosso perfil era somente um. E, de repente, a psicóloga do judiciário aqui em Anaxá entrou em contato com o Wendel. Wendel, olha, eu tô com 3 irmãos aqui para serem adotados, eles são lá do Mato Grosso do Sul, vocês querem conhecê-lo? Ele engasgou, seco, falou, deixa eu esperar o Fábio chegar do trabalho, que à noite nós vamos conversar.
E aí vocês imaginam, foi a noite toda conversando sobre isso. A hora que a gente viu as fotos deles. São esses São nossos esses. filhos. Agora vamos ver 3. quais desafios nós vamos ter para adaptar a casa para 3. Nós estávamos preparados para 1, né? Preparados não. A gente tava, o nosso percurso seria de 1. Nossa ideia seria de 1. De repente, vamos mudar aqui para 3, varamos a madrugada conversando. No dia seguinte, 7 horas da manhã, a gente acorda um pro outro. Não, eu quero. E o outro também, eu quero. Que E aí legal. foi. É interessante a gente falar aqui, durante o curso a gente aprende que existe o período da gestação, da Sim, adoção. sim. Só que essa gestação, gente, é uma gestação de coelho. É tudo muito rápido. A partir do momento que a gente conhece as crianças, a gente tem 2 semanas Gestação de coelho. para aproximação. E logo após, ele já vem para nossa casa. Então, assim, a gente não sabe se vai ser menino, se vai ser menina, qual que é a idade. Não sabe. Não sabe nada. E quando eles vêm, o quarto já tem que estar pronto, toda a infraestrutura tem que estar montada. Então, no caso dos meninos, demorou um pouquinho mais, porque a aproximação foi a longa distância, né? Foi lá em Mato Grosso do Sul. Nós fizemos por videoconferência. Então, a gente teve um prazo um pouquinho maior de 3 meses para adaptar a casa toda. Para esperar para os meninos chegarem. Gente, e vocês não sabem. A pergunta, gente, o que vocês querem no quarto de vocês? Essa é a pergunta que me dói na alma até hoje. O que vocês querem no quarto de vocês? O do meio, que hoje tem 8 anos. Luz. Nossa. Não, luz tem luz. Mas o que mais que você quer? Coberta. Não, vai ter luz, vai ter coberta. O outro, travesseiro. Não, vai ter luz, vai ter coberta, vai ter travesseiro, vai ter guarda-roupa. Cama. Então, eles iam no que pra gente é muito Era o básico. básico. Então, eles não tinham isso daí. Eles estavam institucionalizados já há 2 anos, obviamente, eles tinham isso no quarto deles. Mas como família, como lar, eles não tinham isso. Então, eles acharam assim, vou sair aqui do abrigo, que eu tenho tudo isso. Não tive isso lá onde eu estava. Deixa eu garantir aqui, já que ele não está me perguntando, deixa eu garantir que eu vou ter isso daqui. Aí, conversando um pouquinho mais, elaborando um pouquinho melhor essa questão. Não, a gente quer um quarto todo colorido. Hoje o quarto deles é todo colorido, todo bonitinho, do jeito que eles quiserem. E um urso. Cada um pediu um urso. Nós compramos aqueles ursões grandões Que e tal. legal. Qual E que é a ficou- idade das crianças? Fala para nossa audiência saber. Eles têm 6, 8 e 14. O mais velho fez 14 agora, mês passado. Eles estão conosco há 10 meses. Nós chegamos aqui dia 30 de setembro do ano passado. Qual a maior dificuldade até aqui? As maiores? Vou falar no plural. Os desafios, São né? muitos, né? Quando a gente... Eu acho que o caminho que os pais têm quando eles têm filhos... a gente não está falando sobre dificuldades, que eu acho que toda dificuldade São digna desafios. Isso. Todo desafio, a gente não consegue mensurar. Mas os maiores desafios que nós tivemos, Débora, é que nós chegamos com 3 crianças, 3 personalidades já formadas, diferentes, com demandas diferentes de acordo com a faixa etária e com outras demandas deficitárias. Sim. Escolar, psicológico, social, comportamental. Então, eu acho que esses foram os desafios maiores. Porque quando você tem um filho ali biológico, você está crescendo com ele, você está crescendo junto com ele, você já está observando, está se preparando, né, para aquilo. E ele também vai te conhecendo. Nós estávamos nos conhecendo. Gente, isso é coisa séria, sério mesmo. O único momento que nós conversávamos durante o dia eram os poucos momentos que eu e o Wendel, né, que nós trombávamos na cozinha. As demandas durante os 4, 5 primeiros meses foram muito grandes mesmo. De rotina de banho. A gente não sabia que tinha que acompanhar no banho. Eles, orelhinha suja, pescocinho sujo, pezinho. Ligava o chuveiro só debaixo d'água. Horário de dormir. Alimentação, não comiam fruta. Eles não comiam fruta. Até 2 meses atrás, eles não tinham a fruta incorporada no cardápio. Aí, de repente, não, tem que comer fruta. Era só banana, queria só banana. Não, vocês vão comer. Hoje eles comem de tudo. Então, acho que os maiores desafios são esses, sabe? Eles chegarem com a personalidadezinha já formada, uma rotina já formada, e essa ausência de referência de lar. Porque eles tiveram a primeira experiência de casa, né? Que eles com os genitores. Logo após, eles foram para o abrigo, que é uma rotina em sistema assim, industrial. Sim. O almoço é para todo mundo, o banho é para todo mundo. Agora todo mundo acorda às 5 horas da manhã. Então, assim, não tinha aquela rotina de lar. Então, assim, eles começaram a perceber o que é um lar de verdade. Tem 4 meses, de 4 meses para cá. E essas demandas que chegaram, né? É médico, então vai ao pediatra, vai ao oftalmologista, o mais velho vai ao urologista. Então, assim, tudo de uma vez. E coloca na escola.
E eles totalmente perdidos, totalmente defasados. E eu descabelando, a gente descabelando, que eles estavam defasados. Até a gente entender que a gente tinha que baixar um pouco a guarda, diminuir um pouco a ansiedade. Peraí, vamos tentar acudir o que é essencial. Que agora, claro. escola deve ser acolhimento nesse primeiro momento. certeza. Né? Não que escola não seja importante, até porque nós dois somos da área da educação. Né? Não tem preço isso pra gente. Mas naquele momento, escola seria acolhimento. Conhecimento ficaria em segundo plano, como ficou. Né? Então, nós tivemos essas dificuldades aí, no início. Não que outras não existam, né? Lógico. Mas essas aí foram as principais. Mas que foram superadas com o tempo. Que bacana. Que história, hein, legal. gente? Não, e Parabéns, deixando claro, viu? assim, um dos grandes motivos da gente ter te convidado agora é para celebrar o Dia dos Pais, Sim. né? E a gente fez questão de trazer uma história, assim, que seja de inspiração e também de muito respeito. Com né? certeza. Justamente. Ô, Flor, até colaborando um pouquinho com a sua fala em relação ao Dia dos Pais. A gente percebe hoje que o sistema avança muito. Na escola hoje, desse ano, eles fizeram o Dia das Mães, prepararam o Dia das Mães para as crianças. Só que a escola que eles estão inseridos, as escolas do município, eles estudam escolas públicas, né? Os 3. Os 2 menores na escola municipal e o maior numa escola estadual. Então, a rede municipal teve cuidado de celebrar o Dia das Mães de uma maneira diferente. Então, não celebrou o Dia das Mães, celebrou o dia que chama, tem que ler. Dia de quem cuida da gente. Nossa, que Olha, lindo, gente. Então, eles tiveram essa De quem sensibilidade. foi essa ideia? Pra gente A trazer essa Secretaria de pessoa. Educação. Isso é maravilhoso. Tiveram essa sensibilidade de perceber que existem núcleos diferentes de família. Familiares. Avós cuidam, padrinhos, tios, né? Mas que existem essas pessoas. Que né? são silenciadas aí pelos que haviam sido existem. silenciados esse tempo todo. É. E não deixou de homenagear as mães de maneira alguma, sim, né? Sim. Na sala do meu menino do meio, eu era o único homem lá. E a gente avança e retrocede. Depois, enfim. E vai ser o Teve primeiro mais. Dia dos Pais de vocês. Nosso primeiro. Ai, Bacana, que né? Como é que tá sendo? emocionante. Nossa, Renata, assim, a gente fica assim. A gente tem um Dia dos Pais todos os dias. Os 300, até hoje nós tivemos 10 meses do Dia dos Pais. Diariamente. Diariamente. Existe uma demanda muito grande diária ali. É uma energia muito grande que os meninos têm. Mas o que a gente tem para oferecer, o que a gente recebe, não é... Compensa tudo. Justamente. Vocês oferecem. O que a gente oferece não chega nem perto do que eles nos trazem de volta. Que maravilha. Sabe? No final do dia. Eu te amo todo dia, toda hora. Sim, Toda que hora. bom. Pai, eu te amo. Tá? E a gente está criando os meninos, desde o início, nossa ideia era criar crianças autônomas, que tenham autonomia, preparadas para as dificuldades do mundo atual. Claro. Que pedem esse profissional, que tenha proatividade, que tenha capacidade Que de se importante relacionar isso. com que pessoas, importante. resolver problemas e saber se posicionar diante deles. E os meninos estão criando uma segurança tão grande, principalmente emocional. Gente, falar eu te amo é muito difícil. É muito difícil. E você tem isso ali 3, 4 vezes por dia de cada um deles. Que de cada um bacana, deles. Que bonito. Então o Fábio. lar já está consolidado. Já consolidado. A gente percebe isso, Débora, quando os meninos começam a falar não para as coisas. É verdade, já estão em casa. Isso, já estão em casa. Brigando, né? Brigando entre eles. Já tomar brigam banho, entre né? eles para tomar banho. Não, agora não vou tomar banho, não. Já Não, fulano discute com o pai primeiro. que vai. Justamente. Porque quando eles chegam, tudo baixa a cabeça para tudo. Porque o grande medo A deles, devolução. infelizmente, existe um número muito grande de devoluções. A palavra é muito feia, né? Devolução. Mas ela é tratada como devolução. Eu acho que é exatamente para enfeiar o ato, para Justamente. desacreditar essa Justamente. postura, né? Para não incentivar. E eles conviveram com coleguinhas que foram devolvidos, né? Isso é muito traumatizante. Muito. E então eles falam sim para tudo. Vai tomar banho? Toma. Come brócolis? Come. Não vai assistir televisão agora? Tá bom, não vou. E agora não. Agora eles querem burlar. Obviamente tudo dentro do controle, claro, né? E são crianças, né? E tem que viver essa fase, né? Tem que viver. Exatamente. E faz parte isso também. Essa questão, a própria questão de burlar é questão de se posicionar. Claro. Eles têm essa segurança, né? E era justamente o que a gente queria. E de terem o espaço deles de falar assim, tá bom, eu sei que brócolis faz bem, mas eu não gosto. Então você providencia outra coisa pra mim, né? Justamente. Eu acho Muito bom. eu acho isso importantíssimo. E são personalidades bem diferentes, né, Fábio? São personalidades diferentes. E por mais que haja uma proximidade entre os dois menores, o menor está com 6, o do meio está com 8.
por mais que haja essa proximidade na faixa etária, as demandas são totalmente diferentes. Sim. Os interesses são diferentes. O menorzinho acredita em fada, em sereia, em Hulk. Pai, o Hulk existe. Então, todo dia, a gente ainda alimenta isso para eles. Gente, Isso. no primeiro Natal juntos, Ah, que nós passamos sim. juntos com as famílias, reunião família, muito grande. Papai Noel. Eu saí mais cedo, cheguei em casa, fiz o caminho do Papai Noel com farinha de trigo, coloquei os presentes lá. Vocês não têm noção da carinha deles. A Páscoa foi a mesma coisa. Ai, que legal. A gente ainda alimenta isso neles, principalmente por causa do menor, né? Que ainda tem direito a viver isso, que Não, não e são viveu momentos que atrás. nenhum deles viveu, que com bonito certeza. que vocês estão Justamente. proporcionando. Exatamente. Até Nunca pro, teve até vivido, pro né? adolescente. Isso é O importante. adolescente, eles escreveram cartinha para Papai Noel no passado. Aí, ó. Eu tenho um site que eu entrei lá, aí você manda os dados. carta, né? Com Isso. carimbo do papai. O Papai Noel faz o vídeo. É muito legal isso. Aí o Papai Noel fez o vídeo com o nome deles. Aí nós sentamos na sala, todo mundo ali para assistir. Assistimos ao vídeo umas 10 vezes. Eles queriam que passasse 10 vezes. É legal. Gente, ele falou meu nome, ele falou meu nome. E depois escreveram a cartinha pro Papai Noel. Nossa, foi muito mágico. Está sendo muito mágico. Para todo mundo, para eles e para a gente também. Né? É uma coisa que não tem preço. É uma coisa que nós pensávamos que nós viveríamos, mas não nessa intensidade e de acordo com a forma como as coisas estão desenvolvendo, Sim. sabe? E a gente Que seria não tão tem rápido. E a gente não tem uma receita, né, Fábio? Justamente, Gladys. A gente, nós, né? Eu sou mãe de 2 garotas maravilhosas e a gente faz achando que tá certo e nem sempre tá, e às vezes a gente faz errado e acerta, né? Justamente. Não é uma receita de bolo, não vem com É. um manual de instrução. E a hora que você fala em devolução, eu lembro de uma situação lá em casa que eu acho que foi a primeira demonstração de ciúme da mais velha com a mais nova. Ela virou a minha caçula era pequenininha, ela devia ter 1 ano, no máximo 2. A mais velha virou e falou assim, será que você pode devolver essa Ana? Eu falei, gente, para quem que deve estar bom? Se a gente pudesse devolver, para quem devolveria? Pai não devolve, né? Mãe não devolve um filho, pra não é vida, assim né? que funciona. Mas, enfim, é maravilhoso, né? Eu acho que vivenciar essa experiência da gente ter responsabilidade por alguém além da gente mesmo é muito... Transcende qualquer muito coisa. maravilhoso. E esse medo que você está comentando, que a gente tem de errar e faz e acerta, erra tentando acertar, esse medo constante. Gladys, meninas, né? Esse é o medo constante que a gente tem durante todo o processo. Vou compartilhar uma história engraçada. Hoje ela é engraçada. Nós estávamos lá na cidade deles, né? Fazendo o estágio de convivência presencialmente. Nós tivemos aproximação via vídeo durante 3 meses. Depois nós tivemos que fazer o estágio presencial lá. E não podia ser em hotel, não podia ser nada. Tive que alugar um Airbnb, tive que alugar um apartamento. Tinha que ser lá. uma casa. Uma casa, pra gente ter uma rotina de casa. E no 3º dia, se eu não me engano, do meio, você tá falando de ciúmes e tal, eles morrem de ciúmes entre si. Eles disputam o tempo todo. E até a gente aprender a gerenciar, porque nós não tínhamos experiência nenhuma. Quando você vai crescendo, né? Chegou tudo de uma vez. Então, até a gente aprender a gerenciar isso, nós éramos totalmente cruz, somos ainda, estamos aprendendo. E nós estávamos lá na cidade deles, a assistente social chega no 3º dia, de sopetão, lá no apartamento, para visitar. E foi justamente na hora que o do meio, de 8 anos, estava tendo uma crise de ciúmes, trancou no banheiro. Ela chegou para visitar, eu olhava para o Wendel assim, o Wendel olhava sem graça, meu Deus do céu. A gente não vai conseguir, vai tomar esse menino da gente que a gente não está conseguindo. E ela foi, tentou conversar com eles. Então, até a gente desarmar e perceber que são desafios comuns Sim. Claro. que aconteceram, que nós enfrentaremos outros do mesmo tamanho, até maiores, como nós já enfrentamos, isso aí a gente teve que trabalhar muito, e teve que acompanhar muito. E essa insegurança nos acompanhou durante muito tempo. Até a hora que... Não, o juiz, são filhos de vocês, até chegarem os documentos de identidade, que chegaram na semana passada. Que legal. Os documentos de identidade deles lá. Então, nos acompanhou há muito tempo, essa insegurança, esse errar, né, com medo, tentando acertar. E eles também, né, têm essa insegurança muito grande. Eles chamavam a atenção uns dos outros, cuidado, não faz isso, né? Olha, gente. Olha, o pai não gosta a gente disso. também não pode errar. Isso, porque se você verdade. errar, todo mundo vai embora.
É muito dolorido. Que responsabilidade, hein? Mas graças a Deus a gente tem uma sensibilidade muito grande para isso e Sim. foi trabalhando isso com os meninos. O nosso caso de adoção, ele é muito não precoce. Ele se desenvolveu muito Atípico. rapidamente. Ele foi Tipo atípico, assim. de não sucesso é? mesmo. E, foi muito rápido. Uhum. A nossa adaptação, a adaptação dos meninos, a família comprou os meninos de uma maneira isso que é no muito- início, Débora, eu morria de ciúmes. Eu ainda falava assim, meu irmão tá vindo buscar os meninos aqui. Ah, mas não vai não, vamos, sabe? Ou às vezes pegava os meninos Outro para dia. sair, passava meia hora, falei, o Endo não tá demorando não, você não quer ligar para saber? Gente, olha que coisa mais doida. O quanto a gente Bem-vindo. muda, Bem-vindo. a gente muda demais, não muda? Mas isso Eu é ia muito- perguntar como é que a família de vocês dois acolheram as crianças, ou se teve algum desafio, se aceitaram ou não. Flor, nós fizemos o processo, tudo que a gente fez na vida, a gente fez em silêncio. A gente só divulgou a partir do momento que a gente tinha segurança, opa, a coisa engatou. Nós fizemos inscrição para fazer o curso, no processo todo, fizemos o curso todo, encontramos as crianças, os meninos. Hora que o pessoal do judiciário da cidade deles marcou de nós começarmos os estágios de convivência, nós fizemos 2 reuniões lá em casa. A primeira com a minha família, numa sexta-feira, a segunda com a família do Endo no sábado seguinte, para comunicar formalmente. As famílias, assim, não acreditaram. Porque, como assim? Vocês vão começar? Vocês já... Minto. Nós estávamos fazendo a aproximação em vídeo com os meninos. Na semana seguinte, nós iríamos viajar para conhecê-los presencialmente. Foi quando nós comunicamos a família. Gente, como assim? Né? Então, assim, todo mundo E não é um só, baba. não, são 3. Não tem... Onde vocês estão com a cabeça? É. Mas o coração não tem tamanho, né, É, gente? concordo. Não Hora tem. que Amor vê, não né? tem limite. Não É tem isso limite. mesmo. É isso E principalmente quando a gente bate os olhos. Gente, e é notório, público notório. Qualquer lugar, não é porque eles são meus filhos, não. Qualquer lugar que a gente está, os meninos chamam atenção. Nós estávamos há pouco tempo agora num serviço, utilizando até de um serviço público. Tinha um casalzinho de crianças, deve ser os pais, o pai e a mãe. O pessoal tratando os meninos ali de uma maneira tranquila, parecia até meio adulta, para se tratar com criança. Quando foi a vez dos meninos serem entendidos, eles sabiam que os meninos eram adotados, muda completamente. Acho que as pessoas se sensibilizam muito com isso. E percebe, no supermercado, quando a gente vai ao supermercado, chama a atenção de todo mundo. Quando a gente vai ao supermercado, eu tento envolver, nós tentamos envolver os meninos em tudo. Exatamente para desenvolver essa autonomia, esse espírito crítico, criativo. Então, eu quero que você procure o refrigerante da tampa preta, de 2 litros. 2 litros, o que é 2 litros? Quando aparece um 2 e um L. Aí grita lá do outro lado, é esse, pai. Aí o pessoal olha e começa a rir. Quer ajudar? Pode ajudar? Eu falo, não, eu tô tentando ensinar ele. Olha a pipoca. Eles vão lá na mesa de frios, né? Eu quero que você pede 300 gramas de presunto tal e 300 gramas de mussarela. Pede a mais barata. Eles pedem, eu quero a mussarela mais barata. Exatamente para ir criando esse espírito Sim. neles. De entender como as coisas funcionam, né? Sim. E tentar se posicionar. Porque eles viviam no abrigo 2 anos. Gente, se vocês souberem, acho que a Débora... O processo psicológico, psicossocial de uma criança é muito Deve grande. ser Gigantesco. É muito grande. É um retrocesso. Eu, conversando com um assistente social recentemente, inclusive nem fui eu que conversei, o Endo conversou. Existem estudos, segundo esse assistente social, que trabalhou com o grupo de Aquecendo Vidas. Ele fala que existe um estudo que fala que a cada ano institucionalizada, a criança regride 6 meses É isso mesmo. Nossa. durante o processo de desenvolvimento psicossocial. Então, e a gente percebe isso. E a tradução a adoção tem que ser rápida. Exatamente. evitar esse Para que não processo. haja esse prejuízo. Prejuízo linguístico, Sim. prejuízo social. Isso. Né? O meu mais velho de 13 anos, até então, Psicológico. psicológico. O de 13 anos tinha contato com o menino de 8, 9. Né? Então, hoje assim, a gente tem nós temos desafios muito grandes para ajudá-los a se situar no tempo. Hoje é quarta-feira, hoje é quinta-feira, hoje é final de semana, hoje não tem escola. E são coisas básicas, né? Justamente. E que são estágios que deveriam ter sido, né, cumpridos, né, queimados aí. Não, queimados não foram cumpridos, né? São estágios que deveriam ter sido já Vividos, né? isso. Abolidos.
e que foram queimados. Mas, na verdade, Fábio, essa sua fala é muito importante quando a gente fala desse retrocesso dentro da instituição, né? Quando eles estão numa casa-lar, para justamente também justificar tudo que tem sido feito, né? E fazer com que a sociedade entenda que essa adoção é atípica, né? Vamos falar, não da família conservadora, como a sociedade está acostumada a lidar, ela é necessária. E essas crianças precisam de amor. Justamente. Né? E você falou muito dessa questão de como vocês estão enfrentando desafios, mas qual que é o desafio maior dessa adoção frente à sociedade? Débora, o que é que a gente percebe? A gente tenta resguardar os meninos ao máximo de coisas que eles vieram lá, que eles trazem consigo. Obviamente, a gente não vai conseguir fazer isso. Eles vão levar isso, carregar isso para a vida. Mas a gente não precisa ficar tentando, a todo momento, Resolver Sim. isso, não, e trazer não isso dá. à tona. Sim. O que a sociedade traz muito? Aí vem as perguntas muito sem noção. Eles se chamam de pai? Qual é a história deles? Né? Eles são seus filhos mesmo? Eles são adotivos? Eles parecem muito comigo, os três. Coincidentemente, eles parecem muito comigo. Eu vi a foto aqui, eu achei. Parecem. Não sei se é questão da convivência ali ou é o amor que acaba, né? A gente parecendo, enxerga né? isso, É. né? E, obviamente, eu puxo isso pra mim, que eles também parecem que tem um quê de Wendell também. Então, existe esse esforço da sociedade em satisfazer desejos próprios, sabe? De curiosidade, de saber tentar entender e trazer esses assuntos à tona, inclusive com eles. Recentemente, nós fomos a um local. Ele estava do meu lado, o meu mais velho estava do meu lado, até então ele tinha 13 anos, estava do meu lado. A pessoa pergunta para mim: nossa, são seus filhos? Quando você adotou? Eu assim, são coisas com do ele lado. né? Então, assim, Desnecessário né? demais. tá expondo os meninos de maneira desnecessária, né? Para satisfazer a curiosidade pessoal. Filho é né? filho. Te chama de pai, né? Sim, chama de pai. Até tocando nesse assunto, o pessoal do abrigo, nós falamos sobre a questão do retrocesso das crianças que são institucionalizadas, mas assim, eu não estou colocando em jogo, hora nenhuma, a questão o papel das pessoas do abrigo. Nunca. Sim. É um trabalho muito importante Muito bem e muito feito. bem feito. É. Se não existisse eles, eu não sei o que Justamente. seria dessas crianças, É né? Eles fazem um trabalho muito bem Muito. feito. A única questão que pega não é um lar. Não é. É um lugar bege, geralmente não tem nem planta, e tudo a nível industrial mesmo, né? Padrão. Sim. E não tem individualidade, né? Fábio? Justamente. É tudo pro coletivo. A bicicleta Tudo para todo coletivo, mundo. Não, eles estão ali para cumprir um papel Isso. necessário. Sim. Né? Isso. E temporário. Fazem bem Temporário. isso. A palavra é Temporário. essa. Eu tenho duas perguntas. Geralmente as minhas perguntas vai. Preciso me parar. Uma coisa. Eu sou reprogramadora mental, né? E eu tenho uma crença de que todos nós temos, independente de onde fomos criados, a condição que nós fomos criados, né? Carregamos memórias de dor, que muitas vezes a gente pode dar o nome de traumas. E é natural que crianças que foram criadas nessas condições tenham mais ainda pelas coisas que elas foram submetidas. Ouviram, assistiram, vivenciaram, né? Se isso acontece com a gente, imagina nas condições delas. Vocês têm isso muito claro, por exemplo, já dá para ver isso nas crianças, algo que você entende que eles trouxeram como trauma e que vocês percebem que é algo que vocês vão ter que olhar para isso, porque tem que estar disposto, né? Você sabe que, é igual você falou, a criança, ela já vem com uma história. Ela pode ter 2 aninhos de idade, que ela já vem com uma Sim. história, né? E isso já está claro para vocês nesses 10 meses? Flor, eu acho que a nossa sensibilidade nesse ponto foi tão grande. A gente em casa tem uns momentos de escuta, né? Então existe um momento de escuta muito ativo. Então eles sabem que independente de qualquer coisa que eles fizerem, ontem, eles soltando pipa, tentando soltar pipa, que nem tem vento essa época, né? Aí o do meio falou assim: Leva lá para conta cada pro pai. gás, lá tem. Vambora. Levar. Abertinho lá. Aí o do meio falou assim, pro mais novo, não vai contar pro pai, né? Não tem que contar pro pai. Do meu lado, falou assim, tem que contar pro pai mesmo. Então eles sabem, mesmo quando eles fazem alguma coisa errada, eles falam, eles não vão ser repreendidos, a gente vai ouvir sem julgar e vai orientar, a gente orienta. Que eles estavam torando pipa, e que a gente não pode torar pipa, aí eu paro tudo que eu tô fazendo, por que não pode torar pipa? Quer dizer, para eles é uma diversão, pro coleguinha cuja pipa foi torada, será que é uma diversão também? E se fosse o contrário? Então a gente tem esse momento de escuta. O que facilita, Flor, nesse ponto, é justamente isso. Eles sabem que eles vão ser ouvidos, inicialmente eles tinham essa dificuldade
muito grande, saber se expressar. Gente, hoje a gente tem dificuldade com o mais velho. Ele fala, pai, tô com dor de estômago. Ele trouxe um quadro de ansiedade generalizada. Sim, né? com certeza. E esse quadro as dores são muito comuns, né? E dores infundadas. E são muito pontuais. Eu tô com dor aqui, tô com dor aqui, tô com dor aqui. E descrever essas dores, né? É um processo muito complexo para eles. Então, eles têm crescido muito em relação a isso. Eles estão aprendendo a se expressar. Porque eles só aprendem a se expressar porque eles sabem Com certeza. que tem pessoas ali que vão ouvi-los sem julgar e que vão, além de, ao invés de punir, Ajudar, orientar. né? Aí eles vão entender. O do meio, ele veio com um quadro de ansiedade tão grande, aqui, muito elétrico, a gente pensando, gente, ele é neuroatípico, só pode, tem alguma coisa com ele. Menino, não tem nada, nenhum deles, tem nada. Ele precisava disso, desse acolhimento, de pessoas para ouvir. Não que no abrigo não tivesse, mas, por exemplo, no abrigo, hoje, a Joana trabalha, amanhã é a Elizabeth, depois volta a Joana, depois vem a Carla. Então, assim, cria vínculo? Cria, mas não é constante ali, né? É. Então, a gente percebe que isso auxiliou muito o processo, sabe? Da exposição desses traumas. E eles começaram a trazer essas questões que são íntimas mesmo. Profundas. Né? Bem profundas, porque demora-se um tempo. Sim, por isso que eu perguntei. No primeiro mês, eles já começaram... O adolescente demorou um pouco mais, mas já começaram a trazer essas questões. Então, muito naturalmente e sem peso. Então, eles trazem rindo às vezes. Olha, pai, sabe o que meu outro pai fazia? Quando a gente fazia bagunça, ele fazia a gente pular com chicote. A gente ouve tentando fazer cara de naturalidade, né? Para não trazer um trauma maior com a cara de reprovação maior do que já é. E tenta explicar que aquilo lá aconteceu naquele período, mas que aqui não tem a mínima chance de acontecer, que eles sabem disso. O próprio fato dele ter te pedido luz, Já mostra. Já mostra o que as privações que eles já tiveram, né? Justamente. é um trauma também. É considerado um trauma, né? A falta de luz, né? E quais são as condições que eles estavam diante desse ambiente, né? Recentemente, agora, com essa onda aí de Bob Goods, né? Que E o que do é meio... isso? Bob Good? Ah, não, Flor. Você conhece o Morango do Amor também? Fiquei sabendo hoje. Tô sabendo hoje, não sabe? Eu e Renato não sabíamos. Bob O Good, que é Bob É Good? É um febre. livrinho de colorir. colorir. Que tem as Colorir. canetinhas. Ah, o que é a canetinha colorida? Eu não Tem o sabia. Labubu também. Você conhece o Labubu? Que é febre. Tem Brincadeira. trem mais feio que o Lobo. Horroroso. É um horroroso. bichinho horroroso. Ele é um susto. O Gremlin, quase o Gremlin da nossa Justamente, época. parece mesmo. Mas aí o que acontece? Bob Aí, Goods que é e ele bom. gosta muito, ele se expressa muito com desenho. Os desenhos dele são muito expressivos. Recentemente Identifica agora, tudo, né? muito. E recentemente agora, tem uns 3, 4 dias, ele começou a pintar os desenhos todos listrados. Olha. Então, dinossauro. Lucas, o que tá acontecendo? Por que você tá pintando assim? E tentando conversar com ele. Ah, porque eu gosto. Você viu em algum lugar? Não. Você gosta dessas cores? Por quê e tal? Não sabe explicar ainda. Mas ele se expressa muito pelos desenhos ali. Pela escolha dos desenhos que a gente imprime. Tô falando Bob Goods aqui, mas eu não me sujeitei a comprar, né, gente? Eu vou lá, imprimo na hora e entrego para ele. Só as canetinhas. Então, ele se expressa muito. Comprei as canetinhas para ele. Lucas, você tem as canetinhas aqui agora. Vamos jogar aquelas canetinhas, porque são canetinhas especiais. Não sei se você já viu. Não, nunca vi. Elas têm uma ponta diferente. Elas têm duas pontas. Uma é ponta fina e a outra é uma ponta mais racheada, mais assim. chanfrada. E duram bastante. Aí, Lucas, então você tem as canetinhas aqui agora. Vamos jogar essas aqui fora? Não, não vou jogar fora, não. Porque já está... A coleguinha tinha... Amassado. Amassado, afundada a tampinha, né? A pontinha. Ponta. Vamos jogar fora? Não, não vou jogar fora. Eu falei, Lucas, não serve para mais nada. Ela tá só ocupando espaço no seu estojo. Comprei um estojo grande, canetinha para ele. Tá só ocupando espaço. Não quero, não quero, não quero. De repente, o menino começa a chorar compulsivamente. Falei, gente, o que estão... Olhei pro Endo, que estava lá na sala. Olhei pro Endo. A gente conversa muito com o olhar. Deixa. Então, deixei lá. Depois, o que aconteceu? O mais novinho falou assim, pai, sabe por que o Lucas estava chorando? Quando nós estávamos lá citou o nome da escola dele, ele catava lápis de cor, que ninguém, quando acabava a aula, que ninguém pegava, para colocar no estojo, para ter o estojo completo. Ai, Nossa. Gente, que dó. Então, assim, era o apego que ele tinha. Aí, levando isso para terapia, a família toda faz terapia, né? Levando isso para terapia, o que a terapeuta falou?
era o porto seguro dele. Quer dizer, não joga Coisa que ele fora. gostava, né, de colorir. Justamente. Então, deixa ela ali quieta, ele vai saber que ela tá ali segura. Quando chegar o momento que ele estiver seguro, Ele vai joga descartar, fora. Porque é importante ele perceber que também a gente tem que... Os brinquedos, por exemplo, eu quero isso, quero aquilo. A gente não dá tudo, a gente faz trocas lá. Tá, você quer um brinquedo? Tá. Qual que você vai doar? Né? Porque não adianta só acumular. E às vezes, quando eles estão pedindo, eles têm a mesadinha deles para eles perceberem o valor do dinheiro. Olha, eu quero isso. Seu dinheiro dá? Eles queriam Ele viu um brinquedinho no supermercado, era R$70. Ele tinha só 30. A gente foi lá, esvaziou o cofrinho, para ele tentar perceber o valor. Não dá. Então a gente vai ter que esperar o mês que vem para comprar. Então eles têm muito isso. Não sei nem porque a gente entrou nesse assunto, Flor. Eu já Nem tinha eu. Você entrado tá nesse falando assunto. dos traumas. Dos traumas. Então tem muito a ver com isso, sabe? Esses Ô, momentos gente. de escuta e de expressão. Eu tô aqui É muito encantada. bom. Vocês Eu também. vocês vão ter que montar um curso apostilado, online, enfim, de Não, paternidade. eu falo de que a mater- maturidade de de vocês, vocês, dois. é. Né, a Interessante. segurança. Como que eles se prepararam, né, Demais. Renata? É. O Endo é bem mais dedicado a isso que eu. Ele lê muito, assiste muito vídeo sobre isso e Mas a compartilha comigo. teoria, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A teoria, ela tá sendo compatível com a prática? Gladys, quando você fala, toda vez que alguém me pergunta isso, eu lembro da minha professora em língua portuguesa. De repente eu pergunto para ela, dona fulana tal, e lá em 1996, o que é substantivo mesmo? Ela, olha na gramática. Desse jeito. Então, eu tive uma das maiores lições da minha vida que eu trago para minha vida e tento encaixá-la em qualquer momento. Se eu não soubesse o caminho, eu preciso ficar dependente de pessoas o resto da vida para me falar o que era. Então, eu descobri onde procurar. E a questão dos meninos, ô Gladys, é justamente essa. Essa teoria, que ela é tão bonita ali na prática, que funciona ali, ela é tão romantizada, ela é diferente. Então, quer dizer, muito do processo, ele é abordado e muitos conselhos que a gente recebe, não são todos invalidados, obviamente, Sim. mas eles vêm de pessoas que talvez não passaram pela mesma situação. Sim. Claro. De ter 3 filhos que chegaram da mesma hora com as mesmas demandas, com a gente fica doido. Idades diferentes, demandas Justamente. diferentes. Então, né? assim, a teoria está ali bonitinha, romantizada em muitos dos casos, obviamente. Ela é validada em muitos casos, mas a gente percebe que há outras nuances aí. Claro. Porque tudo depende do ambiente que elas estão inseridas, Sim. pelo que elas já Exatamente. passaram, pela forma como isso é tratado a partir de agora, que eu Como acho que que encaixa vocês estão naquilo, lidando com como é que a gente isso? lidar com isso. E a inserção delas. O meu adolescente, o meu de 14 anos hoje, ele se sentiu mais tranquilo, mais aliviado, quando ele percebeu, pai, eu vou sair da escola mesmo? Eu não posso continuar lá? Já estava no 5º ano, não tinha que continuar. Não tinha como. Vai, agora você vai para outra escola, você vai conhecer outros amigos que mais se aproximam da sua faixa etária. Hoje o menino é outro. Tá Já super pediu pra você ambientado. super ambientado, cheio de amigos. Isso é Ele tem um ótimo. espírito de liderança. Ele é todo passivo. Já tem um espírito de liderança. A gente percebe um espírito de liderança Que ali nele. legal. Então, assim, a gente entende. O nosso intuito é nutrir isso daí, para que a gente conversa muito com eles. Nós, que independente de qualquer coisa, se você quer ser mecânico, se você quer ser motorista, quer ser advogado, independente do que você quiser ser, a gente quer que vocês sejam os melhores seres humanos. Claro. Que foi a criação que nós tivemos. Graças a Deus, tanto eu quanto o Endo, nós tivemos, né, pai e mãe aí que nos proporcionou isso daí, Isso essa é base muito tão bom. grande, né, para encarar a vida. E a gente quer que esses meninos tenham pelo menos uma base muito bem. Se a gente tem essa base família bem consolidada, é um chefe que te trata mal ali, que ele vai saber relevar, lidar com a situação, um problema com um colega de trabalho, na escola. É a tal vai da saber. segurança, No né? relacionamento, com bons modelos, né? Sim. Se eles têm bons modelos ali, Com Sim, certeza. sim. Com certeza. E é o que a gente estava comentando aqui um pouquinho mais cedo. A referência de nós pais, ela é muito mais no que a gente faz do que a gente fala para eles fazerem, né? Justamente. Os exemplos. e eles né? nos cobram isso o tempo todo. Pai, o senhor tá Exatamente. passando a linha de trânsito. Não tô não. O campo de visão é diferente e tal. Teve um dia que eu desci com um deles, para ele perceber que eles cobram muito da gente, né? Essa postura reta o tempo todo. E a gente não pode dar nenhuma... Mas eles estão recebendo isso, né, Fábio? Isso é muito bacana. Isso é muito bacana. Você está vendo que você está No caminho atingindo o certo. objetivo, né? E é tão Você tá bonito plantando, ver. né? Justamente. É tão bonito ver você falando assim, o meu de 14 É, anos.
Ô pai, você fala isso com uma boca tão boa. É de Tanto sonho realizado. orgulho, Acho que de orgulho mesmo. É. E falando nisso, até bom você ter comentado. Gente, a preparação do abrigo é muito bem feita. Lá de Corumbá foi muito bem feita. Ele tinha 13 anos quando nós o conhecemos. Tinha acabado de fazer 13 anos. E o adolescente começou a nos chamar de pai na segunda semana. Muito, muito próximo. Precoce. Muito. Não é? Ó, liga pro pai de vocês, né? Liga pro pai de vocês. Então, com os menores foi automático, né? A primeira ligação, primeiro vídeo que a gente recebeu, primeiro registro que nós recebemos foi do adolescente. Olha, E eu quase morri, Débora. isso eu imagino. A hora que ele falou assim, pai Wendel, e não falou pra mim. Quase morri. Pronto. Você ficou com ciúme? Muito doído. Muito doído. E ele sabe disso, a gente conversa muito, sabe disso. Então era muito forçado. Forçado não. Elas orientavam. Não tava tão natural. Para eles foi muito natural. Ó, conversa com seu pai, liga Mas pro pra seu pai. vocês é um temor muito grande não dar certo, né? O peso é muito grande. É, O peso é muito responsabilidade grande. gigante. Justamente. E o primeiro vídeo que nós recebemos deles, nossa, o primeiro vídeo que eu fiz, eu chorei. Eles tiram sarro de mim até hoje. Até hoje. Chorei. Gente, a formaturinha deles, o ano passado, eu falei, gente, então é isso que é ser pai? É esse ridículo que a gente tem que se prestar? Esse mico que a gente se presta a esse paga. ridículo? Chorei a formaturinha deles, do primeiro período e do quinto ano. Bem-vindo. E filmando o tempo todo, tirando foto o tempo todo. Falei assim, gente, Disputa espaço ali para tirar a melhor foto. justamente, eu conheci o outro lado. E eu julgava muito. Gente, Que mãe pai é sem muito educação. babão. Isso. Me Pessoa empurrando a chata. outra ali Não, na Débora. fila. Não, Débora, mas eu fui um pouquinho mais educado. Mas só que eu fui sem noção também. Enfim. Então a gente entende, né? Acho que pai e mãe tem que ter isso. carta branca pra tudo. verdade. Hoje eu entendo isso. Aqui, gente, eu estou emotivo o episódio inteiro. E, Fábio, como que é a Né, questão gente, deles fica em relação a ter emotivo. dois pais? 2 pais. Débora é a coisa mais louca do mundo. O preconceito grande foi nosso. Meu e do Wendel. Em relação a Olha. isso. Muito. Preconceito ou preocupação? Preconceito mesmo. Ah. Que, ó, eles não vão reagir bem, principalmente de 13. Como que foi feito? Eles têm que registrar tudo, né? Tem. Então, na primeira abordagem que eles fizeram com os meninos, fizeram com o adolescente, separado, depois com os 2 menores. Olha, esses 2 aqui, eles são um casal, eles querem conhecer vocês, etc e tal. Você quer conhecer? Quer. Tá tudo bem pra você? Isso pro adolescente. Tá tudo bem pra você? Tá tudo bem. Filmaram, nos enviaram o vídeo. Dos menores, olha, esses aqui são um casal, querem conhecer vocês. O do meio falou assim, casal. Eles são amigos, tia? Desse jeito. Não, eles são um casal. São amigos também, mas eles são um casal. São um casal? Homem e homem? São um casal. Tá tudo bem pra você? Tá tudo bem pra você. Tá tudo bem pra mim. Tá tudo bem pra você? Pro menorzinho, tá tudo bem pra mim. E desde o início a gente tentou mostrar isso de uma maneira muito natural pra eles. Mostrou a casa, ó, aqui é a cozinha, aqui é o nosso quarto, a gente dorme aqui. Em casa a gente vive um clima de muito respeito, a gente dorme junto, os 2 juntos, de portas abertas. Eles têm 10 meses que eles estão conosco. Eles nunca nos viram beijar. Nunca. O mais novo, pai, eu quero ver vocês beijando. Eu falei, não, por que eu nunca vi vocês beijando? Mateus, é porque não coincidiu ainda. Um dia você vai ver, quando acontecer, vai ver. Beija agora. Eu falei, não, as coisas não são assim. Aí você vai mudando de assunto. Mas para eles é o máximo. Tem 2 semanas agora, 10 dias no máximo. O mais novo, o Lucas, que falou, do meio, que falou, não sei, eu esqueci. Nossa, é legal ter 2 pais, né? Porque assim, geralmente o pai não é ser sexista, né? Mas geralmente o pai que leva a bicicleta para consertar, que tá ali, ajusta o pedal, ajusta o freio, tem essas questões. Aí, nesse dia, eu consertei a bicicleta de um e o Wendel tinha levado a bicicleta de outro para consertar. Nossa, é legal ter 2 pais. Que resolve os problemas, né? A mãe tá ali para cobrar. Gente, com todo respeito do mundo. Mas geralmente, a mãe que é o mais pesado. Que é o mais pesado. O pai pega a parte boa. E como vocês compartilham isso? Débora, de maneira muito natural, as coisas foram acontecendo assim. O Wendel, ele tem um papel fantástico, inominável, não dá pra gente nominar aqui, na formação do caráter e da rotina desses meninos, né?
Ele é muito da rotina. Não passa a mão descendo a escada. Tira a mão da escada. Tira o pé do sofá. Então o ele tempo tá todo. mais, né, Esfrega na o pé. cobrança Ele que tá nessa desse cobrança. Então, papel. a parte chata fica pra ele, né? Você Eu tá pego na a parte fase boa. Mas a que mais que esgota psicologicamente, fisicamente, é andar de bicicleta desse tamanhozinho, naquela bicicleta desse tamanhozão, naquela bicicleta pequenininha, soltar pipa com os meninos, sair com eles, né? Então, assim, as coisas foram automaticamente... A gente foi assumindo esse papel. Cada um se automático. identificou, né? com E uma foi, situação. naturalmente. Ele é muito o Wendel é muito de rotina, muito de padrão, É o perfil muito dele. é o perfil dele. Eu sou mais de estar ali conversando, brincando com os meninos, etc e tal. Então, às vezes o Wendel dá bronca, eu vou lá conversar com eles, refletir. Às vezes eu dou bronca, o Wendel vai lá refletir. Então, tem essa distribuição de papéis. Então, o Wendel é a pessoa que está ali para cobrar mais deles, não que eu não cobre, mas a rotina toda é deles. E eu tô ali para compartilhar dos momentos de ser criança ali com eles, né? De repente o pessoal vê lá um homem de 50 anos andando de bicicleta ali com os meninos, né? Bacana. Nossa, que ridículo, eles pensam. Mas é meu, eu faço. o Que papel. legal, né? Muito legal. Bacana demais. Ô, Fábio, fala. Eu tô muito feliz de ter sido Bom, ele aqui né? hoje com a gente. E Você o tá fato- tranquilo? Pepe? Tô gostando demais. Eu Ai, acho que a gente vai esticar por mais 2 episódios. Ai, que ótimo. Vambora. Que Tem muito ótimo. assunto aqui na minha pauta, gente. Ô, Fábio, e o fato de agora no mês de agosto a gente comemorar o Dia dos Pais, e eu acredito que vai ser muito bacana, muito emocionante para vocês, né? Para a família toda, vocês viverem esse momento. Por mais que seja uma data simbólica, comercial, porque, como você bem disse, Dia dos Pais vocês têm todos os dias, né? Mas para as crianças, eu acho que faz muita diferença. Porque é um Gladys. marco, Muito. não é? É um marco. Porque Viver é o Dia dos isso. Pais Ter com os eles meus lá na pais, escola no né? dia, né? Isso eu acho que faz muita diferença. Com certeza. Verdade. Isso é muito bom. Sendo agora o mês que a gente comemora o Dia dos Pais, vocês tendo esse primeiro momento, você já parou para pensar qual que seria o melhor presente que vocês poderiam receber dos meninos? Gladys, chega o final do dia ali, que a gente tá todo mundo em casa depois da escola, eles vão desenhar e colorir. Não tem mais espaço pra gente colocar desenho. Pai, você é bonito. Pai, você é maravilhoso. Pai, você é chique. Ipsis literis. Delícia. As palavras deles. E um copia o outro. Então, isso todos os dias. A gente recebe isso daí. Gracinha. E o que a gente tem feito lá em casa, ultimamente? A gente tem compartilhado as rotinas mais triviais ali. Eu gosto muito de cozinha ali, da área da panificação, de todo aquele preparo de massa de longa fermentação e tal. Chique. Estou tentando envolvê-los ali no processo, né? Então, o que é o combinado que nós temos agora para o Dia dos Pais? A gente fazer uma noite da pizza. A nossa pizza demora 3 dias para ser feita. 3, 4 dias. A massa. A gente faz a massa com todo cuidado. Ela fica fermentando na geladeira para ficar bem leve. Quase não tem fermento. E eles ajudam na montagem da pizza, etc e tal. Então, a gente já programou o Dia dos Pais, que vai ser a noite da pizza para as famílias. Que legal. Então, eles têm essa responsabilidade. Nós, 4, eu e os 3 ali, servimos pizza para a família toda ali. Que bacana. Então, a gente vai estar recebendo deles ali ao mesmo tempo, obviamente, e também doando ali para os pais que vão estar presentes. Eles vão fazer parte desse processo. É muito Que legal. E isso não tem preço, Não. Deles serem inseridos nesse processo todo. E essa responsabilidade. Gente, sábado eu tenho muita necessidade de ter momentos sozinho para reprocessar. Eu tinha um hábito, eu tinha uma rotina bem estabelecida. Meu Kindle, você vê ali uma biblioteca recheada de livros. Não sei a última vez que eu abri. Então, aí às vezes eu aproveito alguns momentos que eles estão fora, andando de bicicleta, etc e tal. Eu falei assim, o meu jardim estava todo descuidado. A gente sempre gostou de planta, de cuidar de planta, etc e tal. Estava todo descuidado. Vou me dedicar a essas plantas aqui. Vou aproveitar que a casa está tranquila, vou me dedicar a essas plantas. Vou lá, coloco a música clássica ali tranquilo, bem baixinha. Cuido do jardim, tô lá, lindamente podando a grama. Tô podando a grama. De repente, chega, leva de menino pra lá. Acabou o sossego. Aí eles despediram dos coleguinhas. Não, vou ajudar meu pai, etc e tal. Pai, posso ligar a caixa de som? Que eles têm a caixinha de som. Eu falei, não vai ligar a caixa de som, não. Nós vamos ouvir todo mundo. Aí, de repente, o outro pega o saco de lixo lá pra pegar a grama. E o outro vai pegando. E chama o outro. Matheus, pega a vassoura aí.
De repente chega o adolescente, pega tudo, aí acaba a paz, mas você vê que todo mundo se envolve ali, Participando numa tarefa ali, só, é. com compromisso. E cada um assumindo, pai, Matheus fez isso, não tá fazendo aquilo. Mas cada um tava assumindo um papel. Ali. Na hora de lavar a louça, eles ficam doidos para ajudar a lavar a louça. Eles são muito pequenos ainda. participativos, né? Muito. Mas a gente proporciona esses momentos para eles. Sim. Que a gente acha muito importante. Muito. Eles participarem de tudo. Tem um envolvimento. Até para ter respeito em relação às pessoas, né? O papel deles na sociedade, na casa, casa, né? de acordo com as rotinas. Naquela comunidade que vocês têm ali, né? Para eles conseguirem reproduzir lá fora. Exatamente. Na escola, nos vínculos afetivos. Um dia que tiverem a casa deles, né, Fábio? Que bacana. E eles vão perceber que o papel ali, eles podem lavar a louça, não é só esposa, namorada, futuramente. Não, né? quem tiver ali. O adolescente já lava roupa. Eu tô ensinando o adolescente a cozinhar, fazer molho de tomate. Ótimo. Tô achando que vou passar uns dias lá na sua casa. Tô querendo Ó, aprender você não essa vai parte ficar- da panificada. Você não consegue ficar lá 5 minutos. É muito agitado, Flor, você não tem noção. E eu entrei, né? A gente acaba entrando. né? Mas é porque A casa era muito você. pacata. Isso que eu ia falar, era só vocês dois, né? Era. E de repente você sai de 2 para 5. O povo assusta. Não é? E com adolescente, que são crianças. muito barulho. Muita né? energia. É muita num lugar energia. só. Daqui uns dias você tá criando um bicho de estimação. Não, cachorro, gato. Renata, nós temos 2 cães. Ah, é? E assim, Já minha tem. vida sempre foi cão e planta. Minha vida sempre foi. Com a chegada dos meninos, né? Deixei as plantas de lado um pouquinho. As cachorras a gente cuida. Não tô negligenciando, claro que não. Sim. Mas elas ficavam dentro de casa. Hoje a gente não consegue tê-las em casa. Então, o do meio quer ter gato, quer ter pintinho, quer ter codorna, quer ter papagaio. A gente não prende passarinho, né? A gente tenta ensinar isso para eles. Quer ter peixe, a gente não pode colocar um animal aqui preso, né? A gente tem cachorro aqui, ele fica solto, etc e tal, que é um animal que foi domesticado. A gente não pode forçar esse comportamento animal. Isso não é certo. Então, aí eles veem um animal preso, alguma coisa. Pai, não pode, né? O vizinho tem uma criação de passarinho na gaiola. Pai, ele não pode, né? Ter. Então, mas por eles tinham tudo. E eu queria proporcionar, por exemplo, deixa um pintinho ali para crescer, e tal, ou chocar um ovo que seja na chocadeira, para eles Monta um irem Pra percebendo. entender, né? Dá vontade. A primeira feira de bicho que vocês forem, Você vai vocês comprar. vão ficar lá. Aí aquelas feiras, pelo menos em Belo Horizonte era assim. A gente saía das feiras de animais e no final você ganhava um pintinho. O pintinho de repente virava um frango. Era uma Morria loucura. tudo, Gladys, na época. Ah, não, o meu tinha uns frangos criados assim lá em casa. E a gente levava para casa da minha avó. Sei, não lembro o fim que eles tinham, mas que eles davam uma encorpada. A história do gato agora, do gato que foi pintado, lembra? Agora, recentemente, Gato tem uns 2, 3 dias, cor-de-rosa o que gato cor-de-rosa. apareceu. Isso partiu deles. Pai, isso aqui pode fazer isso com gato? Porque eles nunca viram um gato pintado. Né? Ninguém nunca viu, né, gente? Nossa não Senhora. pode. A mulher não tá até presa, a gente explicou Alguém pra eles. pintou um gato? Gente, eu nem vi isso. Com tinta de madeira. Tinta de Sério? madeira ainda. que é mega Nossa, tóxica, então, né? Toxica o super bichinho, tóxico. tadinho. Meu É. Deus. Mas Fábio, vamos que lá. história linda. Tô encantada. Nossa, A gente até se perdeu aqui, né? Foi um eu não tenho nem bate-papo. pauta mais. Me Aliás, conta aqui. até me perdi na Faz a pauta sua também. pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta, Fábio. Estar numa união homoafetiva é uma escolha? Ou ser homoafetivo é uma escolha? Débora, essa é uma questão muito delicada e muito importante a gente conversar sobre ela, porque pouco se fala sobre isso. Sim. Quando a gente é criança, né? O Wendel tem uma história, eu vou reproduzi-la aqui. Eu não vou estar ferindo nada em relação ao campo ético. O preconceito ele existe em todas as esferas, né? Em todas as etapas da vida, e todo mundo já passou. Pelo menos alguma situação de preconceito, seja ele de qual for, de que origem for. Quando a escola é um ambiente muito opressor, muito opressor. É lá onde a gente desenvolve os primeiros laços, a gente cria vínculos ali, a gente aprende com um coleguinha, tanto que escola, principalmente na educação infantil, a concepção básica ali é interação. Com né? certeza. Então, o que acontece? É onde a gente começa a descobrir as coisas que até então nós temos. O pai e a mãe que são adultos, um tio que é adulto, enfim. A gente tem contato muito com adultos e algumas crianças, esporadicamente, primos, primas. Na escola, a gente passa muito tempo com crianças. E a gente começa a perceber, e criança é muito observadora, crianças são esponjinhas, né? E a gente começa a perceber que alguns padrões, eles não condizem com aquilo que a gente está vivendo.
Então, se um coleguinha ali falta, a gente sente muita falta, uma falta desmedida. Gente, eu chorava quando um coleguinha específico faltava. Eu chorava. Eu não sabia porque eu estava chorando. Não sei se eu gostava. Né? Acho que a gente não pode nem falar isso em relação à criança. Mas já dava para perceber ali que tinha alguma coisa que era diferente. Então, quando você é criança, que você percebe a maioria das crianças fazendo coisas ali que você não gosta ou, sabe, não te dão prazer, tem uma coisa diferente. E o preconceito em relação à sexualidade, ele é muito castrador. Então, se você é preto, se você sofreu bullying ali na escola, você vai chegar em casa, mãe, fulano me chamou de preta, de tifum, sei lá, que os menininhos falavam, né? Você é gordinho? Fulano me chamou de gordo. Ele é acolhido. Quando você não sabe o que está acontecendo com você, você não pode falar isso em casa. Além de você sofrer bullying na escola, você pode até apanhar. Né? O Wendel compartilha uma história dessas, que ele sofria muito bullying na escola. Felizmente, eu não sofri tanto. Ele sofreu muito. Ele chegava em casa e ele não podia contar. A mãe e o pai iam reprovar. Mas o que você fez pro fulano te chamar disso? Você está desmunhecando? Então, quando a gente fala de homossexualidade, o preconceito ele é um pouquinho mais... Não vou falar que ele é mais grave, que ele é mais pesado, a gente não consegue mensurar isso. Mas existe um viés muito castrador nisso daí. Porque você fica descoberto de todas as formas. Da parte opressora e da parte que deveria ser acolhedora. Então, ninguém fala assim, ó, você é gay, então você vai agir assim, se o fulano falar assim. Ninguém te fala isso. Até porque a família, geralmente, é a última a perceber. Então, você fica muito à mercê da própria sorte, das suas descobertas. Então, se é uma criança muito observadora, eu dei muita sorte. Se você é criança muito observadora, você começa a perceber até onde você pode, o que você não pode. Vai guardando, processando, guardando, processando, guardando, processando. E tentando assimilar aquilo ali da melhor forma. Então, e eu fui criado com 3 irmãs, né, mulheres e tal. Tinha amigos ali, mas eu convivia mais com os amigos homens, os coleguinhas. Então, quer dizer, não foi um ambiente que eu fui criado. Ninguém me incentivou. Ó, tô falando, você vai ser gay, você gosta de... Ninguém me deu boneca. Ninguém passou a mão no meu cabelo. Pelo contrário. Gente, nós nunca apanhamos. Nós somos 4 filhos, nós nunca apanhamos. Aquela educação daquela época, eu tô com 50 anos. A educação daquela época era comum apanhar. Hoje a gente sabe que né, inaceitável. Mas o olhar do pai e da mãe da gente cortava. É verdade. Cortava. Pelo olhar a gente sabia... Nossa, doía... Né? Reunião de escola, por exemplo, minha mãe falava, se eu ouvir de você, você vai ver comigo. Não fazia nada, não batia, claro. Existe uma ameaça velada. Mas essa ameaça aí matava. Então, Débora, a gente começa a se perceber nisso. E não adianta tentar mudar, porque chega um momento e fala assim, não, eu não posso ser assim. Eu vou tentar fazer... Débora, eu tive... Até os meus 17 anos eu tive namorada. E eu fui muito namorador. De menina. Fui muito namorador. Com 9 anos eu comecei a namorar. Agora minha família vai descobrir. Não, mas já tem muito tempo. Já tem muito tempo. Agora eu sou maior de idade. Então, desde 9 anos eu comecei a namorar. Escondido ali, dava um beijinho. Nem sabe, beijava menina no ônibus, nas excursões. Era inocente, né? No inocência danada, achando que aquilo lá era namoro. Então, relutei até chegar num ponto que, peraí, não, isso não dá certo, não é pra mim, não é isso aqui. Né? Aí a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo processar melhor as coisas, né? E morre tentando processar. Mas, pelo menos a gente tem uma luz maior no fim do túnel, né? Mas essa questão de escolha, não existe isso. Não existe. Porque, caso contrário, assim, tenho certeza que a maioria não escolheria a vida que tem. Assim, não reclamo da minha vida, etc e tal, mas os desafios são muito grandes, porque você tem que provar o tempo todo que você é melhor, que você é bom em alguma coisa, para você se sentir merecedor de alguma coisa, para você se sentir respeitado. Caso contrário, você vai ser apenas um gay ali, sujo, que é botado de escanteio a todo momento, que não tem oportunidade, etc e tal. Mas a partir do momento que você se impõe, e a maneira de se impor não é no embate
Com certeza. Mas a partir do momento que você começa a mostrar que você tem competência para realizar as coisas. Daí a quantidade de nomes que nós temos aí, né, de grandes profissionais que nós temos na área, né, nas diversas áreas, né? Mas é muito bom você responder essa pergunta. Muito. Eu Demais. acho que as pessoas Muito têm que esclarecedora, calçar o né? sapato do outro para entender a dor, né? Justamente. É muito fácil julgar sem saber de onde vem tudo isso. Por isso que eu queria ouvir a sua resposta em relação a essa escolha que a gente sabe que não existe. E a escola, Débora, meninas, né? Eu acho que deveria o lugar que deveria estar mais preparado para isso. Sim. A escola esse ano fez, né? O invés do Dia das Mães, Dia de quem cuida da gente. Fantástico. Participei nós temos 2 na mesma escola. Eu participei de um, do meio. O Wendel participou do mais novo. O do meio acabou, eu fui pro do mais novo. Na do meio, aí chegou o momento deles entregarem as lembranças. Gente, os meninos vibraram. Eu era o único homem. Nós éramos os únicos homens. Os meninos vibraram. Nem perceberam. Aliás, eles não têm essa malícia. É pai, pronto, acabou. Aí, de repente, a do meio, a professora do Lucas, que é o do meio, tô inventando nome. Tia Thaís. Aí o menininho levantava e entregava a lembrancinha. Tia Andréia. Tia Cíntia. Fábio. Então, quer dizer, a escola toda houve essa sensibilidade para promover um dia da família ali, um dia isso. diferente, respeitando todas as Todo famílias, mundo. mas nem todo mundo está preparado para aquilo. É. Né? Eu, no início, eu vou colocar o nome do Endo aqui. O nosso maior medo, o meu medo era gigante. Esses meninos rezando para Deus que eles não sejam gays. Que eles não sejam. Para ninguém pensar que a gente foi, sabe? Depois, gente, isso não existe. Não tem como. Primeiro que não tem como a gente privar. E outra coisa, reproduzir uma coisa que a gente, né, rejeita tanto, que a gente tem tanta mágoa, né? Então, hoje a gente lida melhor com isso, né? Em relação aos meninos. Mas nem todo mundo está pronto para isso. Para essas questões. Quando os meninos chegaram, né? Na primeira semana, já levei todo mundo ao pediatra, eu arrumei lá em caixa, não, me ajuda e tal. Aí, entreguei a documentação, a moça. E os documentos nome da mãe, documentos da mãe? Eu falei assim, não, é pai, chama o Wendel. Ela ficou mais sem graça do que eu, né? E isso acontece muito, né? Gente, a certidão de nascimento dos meninos, sabe o que vem? A nova? Vem genitor. Genitor, Fábio Gonçalves de Deus. Genitor, Wendel Gonçalves de Almeida. Wendel Rodrigues de Almeida. Genitor. A identidade nova, eu aproveitei para tirar tirei a identidade deles nova, aproveitei para tirar a minha, o modelo novo. A minha são 4 linhas na filiação. O primeiro nome é o da mãe, a primeira linha da mãe, solta uma linha, a terceira linha do pai e tem a 4ª linha em branco. No caso deles, pularam as 2 primeiras linhas, ocuparam as 2 últimas, com uma barra separando os nomes. Então, assim, o sistema não está pronto para isso. Sim. Né? O que seria o ideal nesse caso? Nome do pai barra mãe. Pai, mãe. Nome do pai barra mãe. Pronto. Existe mãe solo, pai solo, avó, tutor, que não é nem pai nem mãe, É. né? Momentaneamente toca aquele responsável legal. Então, existe um avanço muito grande em algumas áreas, alguns setores, e outros que não avançaram tanto. Mas, a gente Mas vai eu acho que chegar o lá. pior retrocesso é o social, né, Fábio? Justamente. Que não tem, e existe um prejuízo gigantesco Muito. para Muito. o desenvolvimento, inclusive, Sim, né? Eu acho que Sim. deve ser o Dos mais relacionamentos. sofrido. né? Mas o caminho é a educação, né? Com certeza. O caminho é a educação. E a gente perceber E a que os base que meninos... vocês estão dando para eles é maravilhosa. E a Eles aceitação vão ter dos... muita segurança para lidar com qualquer Com comentário, com certeza. qualquer situação, com qualquer... Eu acho que qualquer percepção deles de algum preconceito, de alguma coisa, eles vão saber lidar com isso lindamente. Eu acho que isso você pode se sentir muito orgulhoso. Tem E eu casos acho que esse muito engraçados. preparo de vocês dois veio dessa base do conhecimento. Com muita... Educação. Que a gente Vocês sempre dois- foi muito ligado a essas questões de A relação de conhecer mesmo, vocês né? dois me parece uma coisa muito bem Bem sadia. construída, bem sadia, bem respeitosa. Sim. Então, isso é o que eles têm de referencial, É. né? Que bom que vocês se encontraram. E eles estão Que ajudando os coleguinhas a bacana. entender algumas coisas. Gente, tem uma história muito Gracinha. engraçada. Aconteceu recentemente. Eles fizeram amizade no condomínio com uma menininha
de 4 aninhos. A menina toda esparalada, conversa mais do que tudo. De repente, chega pro Endo. Você é pai deles? Aham. E o outro? O outro também é pai? Sim, o outro também é pai. Mas você que é a mãe? É de 4 Ah, anos. de 4 anos. 4 aninhos. 4 aninhos. Olha. Mas quem que é a mãe, né? Quem que é a mãe? Mas você que é a mãe, ou seja, você que faz o papel de mãe. É, olha, 4 anos, gente. Outro coleguinha lá do condomínio também. Ah, você tem 2 pais, então? Né? E como que é? Aí eu tava ouvindo eles da varanda do alpendrezinho lá que tem lá. E os meninos contando como que era depois. Olha, ter 2 pais. Eles ficam É aqui. natural, né? Então eles agem de maneira muito... Criança age de maneira... a criança gente tem muito filtro. Exatamente. E a gente, eu me incluo também É. nessa também. Que a gente tem... Inclusive, eu também tenho filtro em relação a esse tema também. Mas criança é... A nossa geração, essa geração, 40 anos, 50 anos, aliás, a nossa geração ainda está dentro do processo de muito filtro. Os filhos de vocês, né, da idade de vocês aí, as das meninas ainda tem muito filtro, as suas. Mas aí, quando a gente olha para essa geração dessa criançada de 5, 6, 7 anos, eles já vão entrando num mundo, numa sociedade que eu acho que algumas coisas vão estar mais leves para eles nesse sentido, porque já tem esse movimento de exemplos de pessoas, né? Enfim, tem o lado ruim disso tudo, mas nós estamos aqui para falar o lado bom. Então, eu acho que o peso disso para essa geração que está vindo vai ser um pouco menor, porque tem famílias, pessoas, instituições já cuidando disso, né? Com esse olhar. Coisa que na nossa geração não teve chance, na sua não teve chance, entendeu? Que causa estranheza ainda, né? Algumas pessoas. E trabalhar princípios e valores, né, gente? Exatamente. Eu acho que é isso que rege o ser humano, né? Eu acho que é isso. Eu queria terminar com essa seguinte pergunta aqui para ficar claro para a gente, para nossa audiência. Como que você enxerga os conceitos? Homossexualismo, homossexualidade e homoafetividade. Então, existe essa crescente aí, né, na adoção dessa palavra homoafetividade hoje, porque até então, tudo que acontecia, o conceito de homossexual se restringia à relação sexual, a quem ele se sente atraído. Então, a gente está falando aí de coisa até a década de 70, eu vou arriscar falar isso, até a década de 70 existia o termo homossexualismo, porque até então era considerado doença, era uma doença mental, né? Então, esse sufixo ismo aí trouxe uma conotação muito negativa, relacionada à doença, alguma patologia, etc e tal. Não que queira dizer necessariamente isso, né? Hoje são aceitos os 2 termos, homossexualismo, homossexualidade. Mas, se for para a gente escolher uma em detrimento da outra, a gente utiliza a homossexualidade por causa desse conceito negativo que houve, né? Da década de 70 para trás, né? Mas mesmo assim, a palavra homossexualidade ainda restringe muito o conceito ao campo sexual, ao campo da atração sexual, né? A quem te atrai. Então, hoje utiliza-se o termo homoafetividade porque hoje são vínculos que são levados em consideração. Ninguém quer saber por quem que você se sente atraído, mas quais vínculos você consegue formar durante a vida, que vínculos você traz. Então, trace esse conceito para ficar uma coisa muito mais abrangente, mais leve, inclusive, né? E o que eu acho engraçado, Fábio, eu estava fazendo uma leitura de um artigo falando da questão das evoluções jurídicas. E ali fala, né, o Estado não tem nada a ver, ele não tem que entrar na sua casa para saber com quem está lá na sua cama, para saber com quem você está atraído, quem está dormindo com você. E da mesma forma, a sociedade não tem que saber disso. O que a sociedade tem que saber é quem é o ser humano, Fábio. Justamente. Quem é ele? Só isso. E aí você vai se mostrar para a sociedade como uma pessoa de princípios, de valores, um professor que tem uma família construída. É assim que a sociedade tem que enxergar o outro. Né? Justamente. E eu achei muito Perfeito. legal essa leitura que eu fiz. Achei muito. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Mas existe ainda essa necessidade de rótulos ainda. Sim. Peraí, as pessoas passam a dizer, você é homem ou mulher? E tá aí. É uma pessoa que tá ali, né? É isso. É uma pessoa que está ali. Fábio, para a gente terminar dessa história linda, né, que você contou aqui, que você construiu, você e o Endo, mas eu quero falar de você. Descreva o Fábio Gonçalves hoje. Renata, eu vou começar a chorar aqui se eu falar. Ela vai chorar, ela chora junto. Então nós vamos Chora chorar junto, junto. Nós vamos... Não, mas resume, só assim. Nossa, Abrevia. Abrevia. hoje é assim, é a pessoa
mais completa do mundo. A pessoa mais feliz do mundo. Assim, até então, eu sempre trouxe o trabalho, sempre coloquei o trabalho, minha família, claro, obviamente, e o trabalho sempre trouxe, assim, ficaram no topo de tudo. Né? Agora, com essa família que é minha mesmo, que a gente está criando, então, assim, nossa, hoje é a pessoa mais completa do mundo que tem. Que eu já tinha o trabalho muito bem consolidado, uma vida profissional muito bem consolidada, relacionamentos muito bem, o relacionamento muito bem consolidado, o relacionamento afetivo e os outros relacionamentos. E agora os meninos só trouxeram essa sensação mais de... Justamente. Então, assim, você falar de Fábio hoje, você falar assim, ó, é um completude mesmo, sabe? É o que não tem mais o que eu pedi. Eu tenho mais do que eu sonhei um dia. Não vou falar mais do que eu mereço, a gente não pode se desvalorizar tanto, né? Mas eu tenho mais do que eu sonhei. Bem mais. E assim, não só em relação dos meninos, em relação a mim. Mas o que eu tenho descoberto. Gente, eu me vejo nos meninos. O quanto eu cresci. Nossa, vou falar o nome do Antônio. O quanto a gente cresce vendo os meninos. Eles apontam muitas coisas na gente e a gente percebe muito nosso neles. Então, assim, 26 anos de terapia que eu faço, em 10 meses, assim, são praticamente comparáveis, né? Ao que a gente percebe, o quanto a gente cresce e se desenvolve ali. E graças a Deus, muito, né, com eles. E graças a Deus os desafios não têm fim, né? Não. Então esse aprendizado, esse aprendizado... É igual Próxima fase. Vai ficando cada próxima dia mais fase. difícil. Justamente. É a próxima. Eu acho que Próxima são muitos fase. desafios. É a Próxima próxima etapa. fase. Mas Que é muito lindo. gostoso. É muito Vamos pro bom. nosso bate-bola? Tá. Bora. Fica emotivo que eu te conheço, né? Muito bom. Fica emotivo porque a gente chora mesmo. Uma grande emoção já vivida. Vai ser Amor, esse amor incondicional. Que nunca havia... Experimentado. A gente tem amor de mãe, mas o lado do lado de cá não é que é maior ou menor. É diferente. É diferente, né? né? Parece que ele é mais palpável. Ele é mais palpável. É seu, né? É seu. Um sonho. No nosso Dia dos Pais. O mais próximo agora é o nosso Dia dos Ai, Pais. que Nosso primeiro Dia dos Pais. Ai, que delícia. Você conta pra gente? Gente, as viagens Tira as que a gente fotos e manda pra faz. nós, pra Vou gente mandar, colocar no vocês verem. É Instagram. legal, muito Ah, vou legal. mandar. Manda Falou. sim. As nossas viagens, É gente, são mesmo. divertidíssimas. Nós já viajamos 4 vezes. Gente, o dia que os meninos conheceram a praia. Amaram. Ai, que Amaram. bacana. As esteiras dos aeroportos, de Guarulhos ali. Gente, e eu ia com eles há umas 50 vezes. Você tem que ser assim mesmo. É a melhor coisa do mundo. Delícia. Que coisa Que legal. Nossa, não posso nem falar muita coisa. Conta pra gente um hábito engraçado que ninguém sabe. Um hábito seu. Meu? Gente, eu vou... Nossa, que vergonha. Eu nunca falei isso pra ninguém. Mas vai falar pra nós hoje. Nossa Aqui você vai Senhora. contar. Assim, para eu fazer isso em casa com os meninos já foi um sacrifício danado. Eu canto debaixo de chuveiro. Gente, eu não tenho voz pra que isso, pessoa não. feliz. Bom Não tenho demais. voz, não. pessoa E o do feliz, meio, né? o Lucas então, me puxa. Ele também Achou o canta. máximo. o Cantar de baixo-chuveiro. Olha, que descoberta. Ó, dá uma olhada para aquela câmera lá e dedique esse episódio a alguém. Gente, então, eu acho que esse episódio, eu acho que é mais um momento, uma oportunidade pra gente refletir sobre algumas questões que são mais do que emergenciais, são questões que batem a nossa porta todos os dias, mas por um motivo ou outro a gente acaba fechando os olhos para isso. Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais sensível para tentar entender as coisas de uma maneira melhor, mais sem filtro e ser feliz. Acima de tudo, respeito todo mundo. Eu acho que o respeito, ele é a base de qualquer relação e de qualquer problema. Acho que nós não teríamos tanto problema no mundo se nós trouxéssemos o respeito para a nossa vida e aplicássemos o respeito em todas as áreas. Perfeito. É isso. Ah, que legal. Obrigada, viu? Gente, eu que agradeço. Obrigado, Renata. Uma oportunidade para a gente rever, né? Que tinha muito Exatamente. tempo que nós não víamos. Débora foi minha professora querida na época. Adorava. Nós nos conhecemos em sala de aula. Gladys, que é uma fofa, que a gente... Nossa Senhora! Anos de Não tem nem terapia, né? como. Nossa, você já me trouxe muito bem-estar. Você me traz até hoje, só de Que te bom, ver. Fico feliz. Flor que eu acabei conhecendo agora, que eu trouxe pro meu cantinho ali de... Nossa, de afeto Tô muito sua grande. fã agora. É. Tô sua fã. Obrigado, Fiquei meninas, pela preocupado com o que você ia falar de mim aqui agora, mas passou. Tá bom, tá bom. Eu li na Gente, pauta, eu né? acho que quando a gente escolheu esse tema, as camisetas, assim, a gente não esperava que
fosse Fosse dar... tão bom, né? Desenrolar porque dessa toda a sua forma, vida, toda a né? sua história tem tudo a ver com o que a gente está defendendo. É. Aliás, todos os patrocinadores que tiverem interesse em levantar uma bandeira, uma causa, um tema, uma reflexão, nós estamos aqui com esse projeto das camisetas, né? Onde a gente traz um tema e nele a gente tem a ideia de vir com frases que geram consciência, reflexão, para cutucar. É uma forma que a gente está encontrando aqui no Forecast de provocar, de falar, né? De expressar o que a gente pensa. Então, dessa vez, a nossa patrocinadora... Não, e, gente, é engraçado, porque até agora as 3 camisetas que nós fizemos, a gente briga entre os patrocínios, entre nós. A gente não deu espaço para os patrocinadores, não. Agora que a gente vai dar, porque eu ainda estou esperando o meu tema, assim, né? Para minha empresa de reprogramação. Mas é isso, e vamos agradecer os nossos patrocinadores. Vamos lá. Desafio Empreendedor Grupo Chico, Soma Engenharia, Mabel Saeg Estética e Bem-Estar, dessa vez, desse episódio patrocinando as camisetas. Evento Turismo, que está conosco desde o começo. Doutora Bianca Calil, dermatologista, Audio Center. Carlos Alberto Bragueto, assessoria de investimento. E Blue 3 Investimentos. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Ao Obrigado. Fábio, obrigada. Feliz Dia dos Pais, a gente quer ver esse vídeo de vocês pra gente Vou mandar. colocar no forecast, hein? Vou mandar. Aí, quem sabe tem a parte 2 pra gente falar Isso. sobre isso, né? Você vem contar Boa. pra gente. Obrigada, Obrigado, obrigada. meninas. Foi ótimo.